Relaxa, craque. Respira. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a gravação depois. Olá, Levers, sejam muito bem-vindos ao retorno do nosso Café Legal da Leve. Que alegria estar aqui hoje, gente. Finalmente a gente tem esse tema aqui. Para quem bem acompanhou a Leve aqui, nós temos 5 anos de vida. Nos nossos primeiros anos, a gente fazia isso a cada mês, assim, era muito legal. Era um espaço de conversa aberta com o mercado. E por um tempo a gente parou, porque a gente precisou realmente fazer muita entrega aqui. As startups explodiram, gente, cresceram muito. E hoje é uma edição especialíssima que a gente está com um timaço aqui para poder conversar com a gente. E essa edição está um pouquinho diferente. Hoje eu finalmente vou responder perguntas aqui ao vivo, nosso time também. E essa pergunta é recorrente, né, gente? Daqui a pouco vocês vão entender o nosso time aqui. Eles perguntam, todo dia que na Leve alguém me liga, manda mensagem, fala como que a Leve trabalha com as startups do nosso portfólio na prática. A gente fala muito, né, que a gente constrói startups, que a gente faz crescer, depois as vende no mercado, remunera os investidores. Mas tá bom, Priscila, o que vocês entregam de fato, né? O que justifica a Leve ter uma participação societária, o famoso equity, nas startups que vêm para cá e negociam com a gente? E para responder essa pergunta, eu trouxe quem faz isso comigo aqui. Só vai dando tchau aí, André Vidal, fundador da Agile Think, o time que nós temos aqui como head de inovação na Leve, quase como o nosso service da Leve aqui, né, gente? O Rodrigo, nosso head de operações, já vai dar um oi aqui também, dá um tchauzinho aí, Rodrigo. O Leandro Stock, sócio da Agile Think também. Oi, gente, que alegria, estou no meio de amigos aqui. Rodrigo, dá o seu recado, quem é você? Por que você está aqui com a gente? Conta para o público que está assistindo, por favor. Eu acho que a gente vai responder muito dessa pergunta hoje aqui no nosso papo, né, Pri? Eu sou o Rodrigo, CEO, Head de Operações aqui da Leve, e, bom, a gente faz nessa iniciativa aqui de comunicar mais sobre o nosso processo da Leve, para que o mercado consiga entender, de fato, como entra e como sai as empresas que entram no nosso portfólio, e muito desse nosso trabalho faz parte dessa parceria que a gente tem com a Agile Think, na pessoa do Leandro, na pessoa do André. Pri, muito bom dia para todo mundo aí na audiência, pessoal que faz parte aqui da bancada aqui da nossa live. Muito bom dia a todos e vamos para cima. Obrigada, Rodrigo. Gente, esse é um comunicólogo na veia, né? Eu adoro ficar ouvindo o Rodrigo falando aqui. Você tem que conhecer o podcast dele, Mando para o Jurídico. É muito bacana ver ele em ação, assim. Muito obrigado pela divulgação, Priscila. Imagina, nossa, faço questão. Tudo que é bom a gente tem que falar aqui, né, gente? Parceria de sucesso. E eu tenho muito orgulho de pedir para se apresentar aqui o nosso querido Leandro Stock. Eu fico até emocionada, porque a gente já se conhece há anos, né, Stock? Há anos a gente tem desenvolvido projetos juntos, há anos ele colabora com as startups da Leve e, finalmente, eles são time da Leve também. Quem é você, doutor Leandro Stock, que foi partido ao meio desde que eu conheci? Estou brincando, gente, essa parte aqui. Não, já deu uma bela enxugada, né? Vamos lá, tudo graças a Monjaro, mas vamos lá. Está gravado para a posteridade aqui, não tem dúvida agora. Bom, sou Leandro Stock, hoje atualmente como CEO da Agile Think, em parceria com o André Vidal há 12 anos no mercado aí. Enfim, depois de vários trabalhos junto com a Leve, junto às startups, o crescimento dessas startups, a gente entrou efetivamente para o time como head de inovação da Leve, ajudando todas as startups aí que entrarem no portfólio, que estão no portfólio, a realmente crescer e prosperar. E estamos juntos, Pri. Nossa, vocês estão ouvindo, gente, crescer e prosperar. Essa palavra prosperidade me encanta. A gente tem desde o nascimento aqui essa missão, né, Stock, que é gerar prosperidade mesmo para todo mundo, estando aqui na Leve ou não. E fica a dica aqui para os mais jovens, né? A gente vai ouvir o Vidal aqui também. Sempre que você entrega primeiro, esse ambiente de inovação é muito isso, que você entrega algo sem pensar em nada em troca, volta muito para você. O universo é muito sábio e a gente aprendeu isso com cabelos brancos ou com a falta deles. Desculpa, Stock, não tem como.
Aí, ó, já começou o bullying aqui no Gravado negócio. também, posso ser Bullying. processada. A gente trabalha nesse clima aqui, gente, porque realmente é muito trabalho, a gente trabalha muito, mesmo se não for leve, já, né? Não tem como a gente dar conta de tanta coisa. Mas, André Vidal, conta pra gente quem é você e, ó, presta atenção, a gente tá com um chefe aqui, ó. Ó o conselheiro Carlos Foz, dando aqui o olhar dele sobre nós. Vamos falar direitinho, hein, Vidal? Quem é você, por favor? Olá, bom dia a todos. Obrigado, Priscila, Rodrigo, aí pelo espaço para a gente falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho. Mas vamos lá. André Vidal, sou formado em ciência da computação, já com alguns anos de experiência no mercado aí, principalmente na parte de desenvolvimento de startups, né? Transformação digital, transformação ágil, implementação de inteligência artificial, especificamente há uns 3 anos, mas trabalho com isso há 25, por incrível que pareça. Então, trazendo aqui para o time dos Alevers aquilo que a gente foi construindo durante todos esses anos, como o Leandro falou, 12 anos de Agile Think. Então, a gente tem aí bastante coisa para compartilhar com vocês e fazer essas startups da Leve de fato prosperarem e alcançarem novos patamares de excelência. Pessoal, olha a fala do Vidal, o estoque do Rodrigo. Eu queria também agradecer a Patrícia que está aqui com a gente, né? Sócia da LTI também, muito legal. Obrigada, Patrícia, por estar aqui. O Vidal, gente, ele costuma ser aquele cara, sabe o cara analítico que está ali, que pega tudo que a gente fala, que a gente tem uma cabeça deste tamanho para geração de ideias para as startups, e ele consolida tudo e entrega para a gente uma metodologia tudo organizada. Eu preciso de trabalhar com pessoas assim. Acho que o Rodrigo entende o que eu estou falando também, né, Rodrigo? A gente vai criando, e a gente precisa dessas pessoas que ouvem, colocam no papel e executam. Para nós, Estoque e Vidal são primordiais, né? Porque se deixar, né, Rodrigo, a gente aqui é executivo e comunicador e a gente, nossa, precisa colocar realmente. A gente tem uma mente muito libertária, digamos assim, né? Tá sempre criando, quer explorar mais e aprofundar e crescer e aprofundar ao mesmo tempo. E aí o Leandro e o Vidal falam assim, gente, vamos lá, beleza. Entendi como é que mas vamos botar isso tudo dentro de um processo. Aí a gente vai lá, senta, conversa, eles estão sempre... Eu acho que isso é positivo, né, Pri? Essas habilidades complementares são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto, né? É isso, e aí é legal que o Vidal também é muito... E os dois, né, são bastante nerds aqui. Eles calma, pequena gafanhota. Então, só para quem tem 40 mais para entender. Desculpa, Rodrigo, você entende, né? Tá certo, enfim. Rodrigo tem menos de 40, gente. Mas olha só, o mercado ainda confunde muito o que é Venture Builder, né? O pessoal pensa na indústria do Private Equity, do Venture Capital, como sempre a alocação de dinheiro nas startups. E confundem a gente com aceleradora, com fundo de investimento, com mentoria. E, gente, não é nenhum desses três. Nós não somos uma aceleradora, não somos um fundo de investimento ainda, a gente está buscando isso, e a gente não é apenas, entre aspas, mentores aqui, tá? Nós não somos isso. A Leve, de fato, é uma holding de participações em startups, a gente entra como fundadora, co-founder, a gente pega na mão dos founders aqui, construímos juntos. Essa entrada vem com obrigações contratuais reais, não são promessas informais. A gente assina um memorando de entendimento, a gente assina um contrato com todas as startups e a gente se compromete com entregas muito fortes aqui, a depender dos gaps que as startups têm, né, gente? A gente foca aqui em entregar para elas governança estratégica, eles vão falar mais sobre isso, abertura de mercado, marketing, vendas. Eu falo para o time que todo dia eu acordo vendendo, trabalho vendendo, vou dormir vendendo, porque se a startup não tiver cliente, ela não tem valuation. E se ela não tem valuation, de fato, eu não tenho meu patrimônio líquido secundário, que eu tenho equity nelas aqui. Então, tudo que a gente faz é para que a startup tenha, de fato, um crescimento exponencial e rápido, né? Então, a gente foca em captação de investimentos, que é a área do fundraising, né, que eu trabalho há mais de 20 anos, então a gente traz dinheiro para as startups quando ela está pronta para isso, né? Vidal, Stock e Rodrigo, elas erram muito buscando dinheiro fora do tempo, não estando preparadas para isso e acabam morrendo naquele vale da morte da curva exponencial da indústria do venture capital, né? E saúde financeira. A gente sabe que é o caixa que manda em qualquer negócio. Muita gente ainda confunde lucro com faturamento, enfim. É muito complexo tudo isso. A gente está aqui não só para entregar
o squad que a gente tem aqui de inovação, com marketing, com gênero, mas a gente tem mais de 100 investidores acionistas aqui na Leve, juiz, advogados, embargador, empresários, gente do mundo inteiro, professores de Harvard, que a gente vai pensando e alocando. E quem decide isso é o nosso time de inovação de iThink, capitaneado pelo Rodrigo, ao lado das startups. O modelo que a gente tem é de Equity for Service. Tá? Nós não aportamos só capital. Se precisar, a gente vai buscar também dinheiro, né? Mas a gente tem um rigor metodológico, a gente contratou a GeoThink aqui para entregar essa governança para elas. E, Rodrigo, qual que é o ponto mais incompreendido dos founders até chegarem aqui na Leve, por favor? Então, Pri, eu acho que é exatamente isso que você está dentro dessa sua fala agora, né? Porque quando um founder entra no nosso portfólio, talvez tenha uma expectativa um pouco, como posso falar, míope, de que a gente vai fazer tudo por eles. Mas seria até, de certa forma, se a gente parar para pensar, um pouco inocente a gente achar que uma startup sem a impressão digital do founder vai lograr sucesso. A gente é um parceiro estratégico dentro dentro do equity que lá eles têm, né? Então, basicamente, a gente faz uma construção junta, de todo o nosso interesse que como você gosta de falar, esse banho de loja que as startups recebem aqui, de todo o nosso interesse que também tem a participação ativa dos founders e do seu time, se já tiver time também. Então, a estrutura de decisão é feita de modo colaborativo, não é uma substituição dessa estrutura de decisão. É uma parceria operacional com accountability, responsabilização mútua, e essa responsabilização é toda feita a partir da assinatura do memorando de entendimentos. É isso, Rodrigo, e obrigada pela sua contribuição, é bem por aí, a gente não faz pela startup, a gente é parceiro estratégico em tudo, até que eu gosto de ter a mão na massa ali, mas a gente tem 24 horas, e o founder tem, geralmente, o percentual maior, a gente fica com um pedacinho muito pequenininho da empresa, né, Rodrigo? E aí, sendo pequenininho, quem decide tudo é o founder, a gente entra aqui para pegar nas mãos deles, fazemos juntos, mas a empresa é dos founders que trouxeram a startup para cá. Agora, eu estou bastante ansiosa aqui para ouvir Stock Vidal. Eu sei que o Vidal preparou assim, uma apresentação muito boa, muito tranquila de ser entendida aqui, né? E, gente, só para vocês saberem, para a gente falar a língua deles, a gente está com um público muito grande assistindo aqui, gente que vai olhar depois, de advogados. Todo dia um escritório grande, um departamento grande, vários pequenos, gente que trabalha sozinha me pergunta assim, mas Pri, como é que eu faço? Como é que eu acho uma startup? O que é mapear trilhas de inovação? O que é uma startup, gente? A gente está numa bolha achando que todo mundo sabe, né, o que é uma startup. E se o advogado não entende, ele não contrata a nossa tecnologia. A gente vai entrar depois muito forte na Leve aqui em Academy também, mas hoje o foco é entender como que a gente faz as entregas internas aqui para que um advogado que chega com uma ideia na Leve consiga tomar esse banho de loja que o Rodrigo muito bem lembrou, e sair com milhões depois no crescimento dessa empresa, que esse é o foco, a gente só fala de milhões para cima aqui, tá, gente? Fica à vontade, Vidal, faz a sua apresentação aqui para a gente, nos dê a sua aula, professor, por favor. Não, que aula, nada, é muito trabalho e colaboração que a gente faz junto, não só com a Leve, mas também com os founders, né? Como já foi dito pelo Rodrigo. O Rodrigo que vai passar a apresentação, eu que vou passar aqui. Eu vou passar, estou abrindo nesse momento aqui. Sim. Eu acho que a primeira... Pode começar que eu vou colocando aqui. Tá. Acho que a primeira palavra disso tudo, né, Priscila, é a gente dizer que a gente não está buildando startups, né? A gente está governando o seu crescimento. Então, a gente conseguir orientar não só os founders, mas também toda essa cadeia que circunda a startup para que exista um crescimento orientado ao crescimento da startup, né? E a startup ela passa por várias fases durante essa jornada do crescimento, essa passagem que a gente quer que seja bastante pelo Vale da Morte, que ela passe pelo Vale da Morte, não caia no Vale da Morte. Mas quando a gente olha, e aí trazendo um pouco da nossa experiência também de mercado,
Nessa atuação com startups, nós da Jaefink, a gente já atua desde 2018, já faz bastante tempo que a gente vem nessa atuada, nesse mundo. E uma coisa que a gente percebe na maior parte dessas empresas é que elas têm pouca previsibilidade, né? Então, quando falta previsibilidade, isso é uma coisa que para o investidor ele olha e fica com a orelha em pé. Ele fala, tá, eu vou pôr meu dinheiro aqui, e aí, qual que é o retorno que isso vai me trazer com o tempo, né? E aí o nosso foco passa a ser exatamente oferecer não só ao investidor, mas também à própria startup uma, uma separação, e não é tácito, é explícito, né? Daquilo que é uma narrativa, né, que é aquilo que é projetado pelo founder, aquilo que o founder se vende para o mercado e aquilo que é a realidade mesmo da startup. Então, quando a gente entra no mundo da realidade, a gente está trabalhando orientado a evidências. E não tem como a gente fugir disso, né? E aí, quais são as evidências? São exatamente aqueles documentos, né, aquilo que é essencial não só para a constituição da startup, mas para dar visibilidade que esse trabalho está sendo bem feito e está caminhando. Rodrigo, se você quiser passar. Vou passar. Ih, rapaz. Nesse inteirinho todo, uma coisa que a gente percebe, já percebeu, na verdade, né, e vem trabalhando fortemente nos últimos 3 anos, que é a dificuldade de alguns founders de ter o que a gente chama de governança mínima dentro da organização deles, né? Pô, a startup começa pequena, geralmente começa com 2, 3 pessoas, né? Às vezes você tem o hero lá, que puxa o negócio sozinho, mas tem uma grande ideia, né? Pouco dinheiro no bolso e tá envolvendo as pessoas, é um vendedor nato, tá vendendo a sua ideia. Tá, mas como que eu tangibilizo tudo isso e dou segurança para o investidor também? Eu tenho que ter, e aí é um trabalho que esse trabalho quem faz aí, o Leandro pode falar um pouquinho melhor, que é o papel do organizador desses dados, né, que a gente chama de data room, né, em que a gente vai fazer não apenas a organização, mas a validação desses dados, né? É aqui, Pri, que a gente separa o joio do trigo e os homens dos meninos, né? Porque é nesse momento que a gente olha de maneira crítica para a documentação trazida pela startup, e não é para apenas a gente pegar e evidenciar erros, evidenciar eventualmente problemas na documentação. É a gente falar, olha, precisa acertar esse ponto, precisa acertar aquele outro. Está faltando tal informação. Por quê? Grande parte das startups, né, tirando aquelas que já estão estabelecidas, já estão em uma escala maior, já receberam algum tipo de investimento mais parrudo, grande parte das startups não estão nesse timing. E aí, para o mercado, ele tem que entender que as startups que estão vindo da Leve, elas têm, primeiro, esse core de governança já no sangue, e mais do que isso, a segurança necessária para que se consiga tomar decisões em cima desse portfólio, né? Então, o nosso grande mote disso tudo é o seguinte: primeiro, vamos entender o contexto da startup dentro das ferramentas que nós já dispomos, né? E aí, Pri, a inteligência artificial ajuda muito nesse contexto, né? A gente está falando não só de inteligência artificial, nós estamos falando de aplicação direta através de modelos multiagênticos, né? Assim, o nosso cérebro já não dá mais conta, essa é a verdade. A gente está tratando de complexidade. Cada startup tem a sua complexidade, né? Alguns anos atrás que a gente fazia isso na mão, no braço, a gente tinha que ter 5, 6, 10 pessoas na equipe para poder fazer esse trabalho. Hoje, com inteligência agêntica, a gente consegue ganhar em velocidade, ganhar em assertividade.
E tudo isso vai impactar diretamente na execução, no ritmo operacional. Então, existe esse trabalho que eu vou pôr como a visão estratégica, que é a que a LEB traz, né, para o posicionamento da startup no mercado, aquilo que a equipe, a nossa equipe, nosso time enxerga que é um caminho vendável, um caminho em que a startup ela pode estar prosperando, só que do nosso lado aqui a gente está olhando o quê? A infraestrutura dessa startup. Né? Não basta apenas a gente crescer, a gente tem que crescer estruturado. Por quê? O que a gente espera é que venha um grande investimento, uma série A, uma série B, e para isso eu tenho que estar pronto para que aconteça. Dentro desse trabalho, então, orientado à execução, a gente está pautado através do quê? De objetivos traçados em conjunto com os founders. E tem os objetivos, aqueles que não tem como a gente abrir mão, porque fazem parte do core da governança, para poder oferecer um produto não apenas vendável de qualidade, mas crível para os investidores. E do lado das startups, aquela ajuda para eles mostrarem o desenvolvimento da startup, não apenas com um PowerPoint bonito, mas com números que realmente sejam respeitados. Rodrigo, se você quiser passar adiante. Vamos lá. Ô, Vidal, deixa eu só aproveitar e fazer um comentário rápido aqui. Posso Lógico. trabalhar rapidinho? Só em resumo aqui, gente, nos primeiros slides que ele está passando aqui, só para a gente deixar em outras palavras, né? Olha só, no primeiro slide a gente falou que não buildamos startups. Vocês ouviram isso? É feio pegar do inglês e trazer para português, né? Fazendo um verbo se transformar em português, mas é exatamente isso. A gente governa o crescimento da startup. É estranho falar governa, também estou falando de governança, né? São termos muito do nosso dia a dia no ambiente de startups, e às vezes para advogados, pessoal que está ouvindo aqui, isso não é tão comum em modelos tradicionais, né, Vidal? Então, é assim, a gente não foca apenas em aceleração, narrativa otimista, sem previsibilidade, nada disso. O padrão Agile Thinking foco na prontidão operacional, né, Vidal? A gente gosta muito, assim, separar essa narrativa e evidência. Estou anotando as coisas que ele foi falando aqui, que foi muito legal. A alocação desse capital e a governança disso. E a grande diferença não está no discurso, está no que a gente consegue entregar e medir. Quem não mede, não gere. Então, a gente é muito focado aqui em processualização e medição de todas as entregas. Olha a importância do que ele disse depois. Data room. Quem achar mais legal falar um ou outro. A gente organiza e valida as informações da startup. Imagina a responsabilidade do Vidal do estoque no time, Rodrigo. A gente tem que prestar contas para os nossos acionistas, para os investidores e para o mercado todo mês, nas vírgulas. E se a gente não tiver tudo aqui nas nossas mãos, e a startup também, que é bom para ela, né, Vidal? A gente Sim. não consegue. E essa execução e o ritmo, né, na metodologia ágil, inclusive, gente, o Vidal não falou, mas ele é autor de vários livros que falam sobre isso aqui. Fica a dica para vocês depois darem uma olhadinha. Foi pioneiro nisso. O ritmo operacional estruturado com sprints, com releases, com visibilidade contínua faz toda a diferença. Os OKRs, que inserem os seus KPIs depois, geram resultados de integração de informação, execução e valor. Então, eu vou passar a palavra para você de novo, Vidal, assim, porque a gente não pode tomar uma decisão boa com premissas ruins, né? Então, o Data Room, ele resolve isso muito rapidamente. Continua, segue aí, porque eu fico até emocionada quando eu vejo as coisas organizadas, eu vejo as coisas com dados, com metas, enfim. Bora lá, Vidal. É interessante, Pri, nisso tudo que você falou, até assim, você puxou um pouquinho nosso histórico, a gente tem livros publicados na parte de agilidade, gestão de projetos, nós somos desse mundo, né? Embora sejamos da área de tecnologia, somos desse mundo da gestão, da governança. E uma coisa que vem mudando com o passar dos anos, né? E a gente também estuda muito sobre isso. Então, você tinha uma gestão tradicional, depois veio uma gestão ágil, veio uma visão mais lean do negócio, né? O que é o lean? Você orientar o retorno de aquilo que gera retorno para o seu cliente, para a sua empresa, para a sua equipe. E hoje a gente está num outro paradigma que é o que a gente chama de gestão orientada a evidências, né?
eu não consigo fazer gestão hoje se eu tiver evidências daquilo que eu estou trazendo. E isso está pavimentado dentro desses 4 pilares que a gente está trazendo, que faz parte não apenas desse modelo de gestão, mas também dessa experiência que a gente traz da parte da agilidade, que é a transparência, Pri. Uma das maiores dificuldades que a gente sempre enxergou nas empresas por onde a gente passou é o quê? A bendita da transparência, né? Todo mundo é legal até dar transparência no negócio. Aí a conversa muda de figura, né? E isso é o que vai qualificar o nosso modelo decisório. Então, quando a gente fala nessa transparência, a gente está falando, primeiro, em dar visibilidade de maneira contínua. Para quem? Para o founder? Para a Leve? Não, para todo mundo. Todos, lógico. A gente tem uma segmentação e um cuidado muito grande com as informações sensíveis, não só das startups, né, mas de todos os envolvidos. Então, um rigor muito grande com a parte de LGPD, né, mas a gente está dando visibilidade contínua, está fazendo entregas, está evoluindo, está trazendo evidências de execução. E isso é muito importante, porque isso denota estrutura. Quando você começa a dar essa visão clara do que está acontecendo, você começa a sedimentar a estrutura, e isso, de uma certa forma, para a organização, acaba virando o DNA dela. Então, a gente está falando de empresas pequenas que já começam dentro de uma escala, dentro de um ritmo adequado para o tamanho dela. E conforme vai aumentando o número de clientes, de projetos, que é isso que a gente busca para as nossas startups, né? Ela já sabe o como que ela tem que crescer, porque ela já está dentro de uma máquina, e aí, atenção para o termo, uma máquina de decisões. Então, nesse momento, a gente tem as evidências que pautam as decisões, e isso se transforma em máquina de decisão. E aí, olhando para esse ecossistema que circunda a startup em si, a gente está falando o quê? Que esse alinhamento dado para ela desde a gênese dessa startup, isso vai gerar não só um benefício do ponto de vista operacional para ela, como também vai dar segurança para os investidores olharem para aquela startup e falar, opa, aqui vale a pena eu pôr o meu dinheiro, aqui vale a pena eu apostar no crescimento dessa startup. Se você quiser passar, Rodrigo. Vamos lá. Isso foi muito legal, gente. Eu não consigo, eu fico vendo. Você precisa só fazer mais um comentário. Olha só isso: transparência e qualidade de decisão. Olha isso, para a Leve, gente, o dado confiável é fundamental. E só um comentário rápido, Vidal, assim, a gente nem tinha combinado isso, mas todo o curso que eu tenho feito de governança, de ser conselheira, de administração consultiva, fala muito sobre isso, transparência, qualidade da decisão. E a gente está falando de um Brasil que tem tradicionalmente, assim, muito empreendedor que fica focado no jeitinho, em se remunerar através de tributos, em esconder informação. Isso é meio cultural, assim, né? E eu lembro direitinho de um dos colegas, eu acho até que ele está assistindo aqui, ele vai falar, tá falando é para mim aqui, mas enfim. Um senhor já que falou assim, é impossível eu trabalhar sem um jeitinho ou sem usar... Eu não vou usar a palavra corrupção, mas já falei, enfim, sem usar um jeitinho no Brasil que realmente me faça crescer dentro desse cenário. Ele é do interior lá, enfim, região centro-oeste. E eu falei para ele desde o dia 1 aqui na Leve, que a gente trabalha com total transparência e total regras de compliance. É impossível aqui entrar qualquer pessoa ou founder que tenha essa cabeça que vai dar jeitinho para poder crescer, porque sem a transparência, sem a qualidade de decisão, eu perco autoridade, eu perco formas de penetrar nesse mercado que é tão tradicional, e eu ouso dizer que é o mais tradicional, porque médicos aceitam bem tecnologia, mas é por aí, né, Vidal? Como é que você garante transparência e qualidade da decisão do dia a dia com o trabalho de Agile Think ao nosso lado, né? Assim, além da parte de... eu chamo de normatização, né? Você estabelecer acordos com as pessoas, com os founders, com todos os envolvidos, e a gente acabar criando um grande time,
né? Porque às vezes a startup ela olha para a gente no início de um trabalho, aí você fala, tá, qual que é o seu time da startup? Aí, às vezes um fala, sou eu mesmo, Irene, né? Uma brincadeira. Eu Aí, que. eu que. Meu presa, né? É, daí a gente começa a dar visibilidade para ele que ele não está sozinho nessa jornada, né? Então, só olhando para o lado de dentro da Leve, né, a gente está falando que existe uma operação, rede de operação, que está acompanhando a Leve, a startup, desculpe, fazendo um direcionamento estratégico, definindo metas, cobrando resultados. Uma coisa é cobrar resultados, outra coisa é pegar e falar, vai lá e faça. Não, você está caminhando junto, né? Esse acompanhamento, mas é chato porque não é chato. Você comentou, né, dessa cultura mais antiga, né, Priscila? O meu avô falava, né, que o olho do dono engorda o porco, né? Então, você pegar na mão do founder da startup é você ajudar ele a engordar o porco junto, entendeu? Você é da equipe que promove essa experiência ampliada. Eu gosto muito desse termo, experiência ampliada. Por quê? É, é impossível você saber tudo. Hoje a gente sabe que não sabe nada. Essa que é a verdade, né? Então, você ter uma equipe multidisciplinar e trabalhando dentro de um processo governável, governança, muita gente, você falou que isso gera muita dúvida, e gera mesmo, tem muita gente que não sabe governança, tá? O que é isso? Governança são parâmetros mínimos necessários para que você tenha uma coisa funcionando da melhor maneira possível, né? Então, quando o nosso papel como time de inovação não é apenas fazer essa facilitação técnica, mas a gente apoiar a execução e ajudar na organização operacional. E aí entra a startup, que é o nosso, assim, é o motor, né? A gente costuma dizer muito, né, Leandro, que a gente prepara o piloto, né? O carro está ali, mas o que vai diferenciar mesmo é a perícia do piloto dentro da pista que a gente vai pôr ele para rodar. Então, uma vez que a gente traz essa organização mínima, e aí eu ponho a organização mínima, Pri, porque é realmente algo que é o necessário, o básico, o básico de sobrevivência na selva, né? Então, é lógico que você tem empresas, startups que já estão mais evoluídas, isso é sensacional. Como a gente está vendo, né? O portfólio da Leve, ele já tem isso no sangue, né? Só que antes não estava declarado, não estava isso explicitado. Então, para alguns founders que a gente já vem conversando, já vem fazendo esse trabalho, a gente percebe que eles enxergam muito valor no que a gente está fazendo, porque eles conseguem aprender rápido, validar se está certo e ajustar a rota sempre que for necessário. Então, e esse é um trabalho que a gente já vem fazendo já há 3 anos aqui na Leve, agora de uma maneira oficial, né? Antes a gente pegava uma startup ou outra, mas essa organização faz com que a gente consiga não apenas estabelecer vínculos duradouros com a startup, como também ajudá-los nesse DNA da organização da governança desde o início. Rodrigo, se você quiser passar para o próximo. E aí eu fico ansiosa ouvindo você falando, né, Vidal? Eu Aqui, fico ó. querendo ver aqui. Puxa vida, gente, vocês ouviram isso? É a startup que é o insumo principal, ela que faz. É a governança, é engraçado você falar isso, porque a governança no Brasil, gente, quem não sabe, veio por conta do IBGC, por volta ali dos anos 90, né? E começou a se estabelecer bem nos anos 2000, e eu lembro que eu estava lá estagiária, trabalhando na Câmara Americana, na Anshan, e a gente vendia muito isso, governança, e eu com 20 e poucos anos, eu lembro que o pessoal falava assim, não, eu já tenho governanta na minha casa, não preciso de governança, eu não, eu não sei o que é isso e tudo mais, e o pessoal, sem entender por que era importante você ter tudo com regras pré-definidas, limites, se pode receber presente ou não, se
como que são as reuniões de time, quem são os seus conselheiros, se você tem conselho de administração, se não tem, quais são as regras que governam a sua empresa. Em prol de quê? Qual a estratégia que você tem no final? E para isso vem uma empresa como a Agile Think, que faz parte da Leve, para entregar isso na prática, na execução mesmo, né, gente? Olha como isso é importante. E assim, a gente tem aqui, né, o head de operação, no caso, a gente está falando da Agile Think, que é o direcionador, é a direção estratégica que define metas, enfim. A gente tem o time de innovation aqui, né, que também está traduzido dentro da Agile Think, que facilita a entrega técnica, né, apoia a execução. Tracking de sprints, olha, cadência, a gente tem reuniões com a startup, se ela está no início com a gente, toda semana para saber se entregou, você se comprometeu em fazer 10 reuniões, você fez? Se não fez, por que não fez? Qual é o seu compromisso para o próximo? Porque se a gente não tiver isso, eu sou essa pessoa, se não tiver alguém comigo falando, Pri, você fez, não fez e tudo mais, você acaba se perdendo no mar de oportunidades. E aí é que a startup não vai, né? E a startup é o motor de tração. Olha o que o Vidal falou, né, gente? Ela entrega aquilo para qual ela foi construída e muitas vezes o founder se apaixona pela ideia. Vocês estão ouvindo aqui, pelo amor de Deus. A gente tem que se apaixonar pelo cliente, pelo que ele precisa. Ela vai, Rodrigo, pegar o livro, ó, quer ver? Eu tava vendo ele aqui. É a nossa base, não se apaixone pela ideia, a gente tem que apaixonar, não, pela solução, né? A gente tem que apaixonar pelo Não se apaixone pela solução, apaixone-se pelo problema. Ó, isso aí, obrigada. Então, assim, cada um aqui tem uma função. E hoje eu estava conversando com o founder 5h30 da manhã aqui, porque o pessoal é assim, tá, gente? Ele dizendo que ia viajar, não ia ficar com a gente aqui, mas já tinha entregado tudo, já tinha feito o que ele se comprometeu, e todo mundo... Eu falo, a gente não é chefe da startup, a gente não, né, Vidal? A gente não está aqui para mandar em alguém, a gente está aqui para ajudar a cadenciar, e ele tem alguém para contar. A gente é muito sozinho nessa cadeira de diretoria, né? Eu falo aqui que eu costumo comprar do papel higiênico até vender empresas da Leve aqui. Isso é muito desgastante no dia a dia. Que bom que eu tenho vocês para a gente trocar ideia. E, por fim, passando de novo a palavra aqui para o Vidal, nós temos nossos conselheiros, mentores, sprints. Todo mundo é muito colaborativo. Todo mundo da Faria Lima, todo mundo do Brasil. Se precisar saber como é que é o mercado lá em Santarém, né? Tem um pessoal aqui ouvindo também. Nós vamos conseguir, porque o Brasil é rico demais na sua extensão, não é só Faria Lima. A gente está muito em Brasília também, a gente sabe as informações anteriores aqui em relações governamentais muito forte. Então, é troca e é um somatório para o propósito de gerar prosperidade para todo mundo que está ao nosso redor, né, Vidal? Sim, e o que a gente aprendeu nesses anos todos, Pri, é que a gente não consegue dar visibilidade se a gente não tiver gestão à vista, né? E esses números têm que estar disponíveis, porque tudo para a gente acaba... Você tocou num ponto essencial, que é a colaboração. Aqui a gente está todo mundo vacinado, grande, muitos casados, muitos separados, todo mundo ajuizado, sabe o que está fazendo. Aqui a gente não está sendo babá de ninguém, não. Aqui a gente está ajudando nesse crescimento, só que a gente tem gatilhos que, quando a gente olha o que está acontecendo, a gente tem que ter ações para corrigir e melhorar. Então, vamos supor que eu estou olhando e vejo que a startup está tendo atrasos recorrentes nas entregas e tudo mais. Opa, isso já me liga um alerta e vou sentar com o founder, vou sentar com a empresa e entender o que está acontecendo, né? A mesma coisa, se a gente tem um monte de tarefas concluídas versus aquilo que não está sendo representado nos objetivos traçados, pô, eu estou trabalhando então fora do sistema. Opa, como que isso está acontecendo? Opa, vamos voltar para o sistema, porque você não tá indo para o lado que traz valor de fato. Além de tudo, isso tudo que a gente está falando, e que é um ponto que a gente sempre toma muito cuidado, que é a dependência exclusiva ou excessiva de determinadas pessoas, né? E, assim, o que a gente faz, nosso trabalho muito focado nisso, né, Leandro, é a multiplicação desse conhecimento. Por exemplo, aqui na nossa equipe, a gente tem 2 pessoas que foram formadas dentro da própria Agile Think, que são o clone do Vidal e do Leandro, que eventualmente, na falta de um de outro, dá conta do recado e consegue continuar, né? O nosso Kaique, tem também o Ícaro, que também nos apoia nisso.
e tudo dando visibilidade e transparência. Eu acho que esse é o principal ponto. E a gente já está chegando ao final aqui na apresentação. Rodrigo, se você quiser passar, acho que já deve ser o último slide. É o último, Vocês é o viram que último. tem Faria Limers aqui presentes. Estou morrendo de rir do Carlos Foz aqui, gente. Oh, meu Deus. É com ele o dinheiro, viu, gente? Qualquer coisa. Né, Esse é Vidal? o homem, esse é o É, homem. e assim, gente, no final de tudo, a pergunta que a gente quer responder tá, não só se a startup merece continuar recebendo energia, mas o quanto de energia que ela precisa receber. E para onde que a gente tem que canalizar essa energia. Então, são essas perguntas que a gente tenta responder, e é exatamente aí que a gente entende que a gente está entregando um valor grande, não só para a startup, mas também para os investidores, porque a partir do momento que você dá essa transparência, você dá segurança e credibilidade. Acho que essa é a palavra do momento, né, Pri? Você falou, pô, a gente tá num país que ainda tem aquela cultura da bola, ganhar aqui. É, não tem essa, entendeu? Até porque nós nos baseamos em evidências. Então, sem evidências, eu não tenho fatos. E se eu não tenho fato, gente, vamos pegar, dar 2 passos atrás, reformular nossa estratégia e ir para cima de maneira consistente. Porque, no final, é o que a gente falou no início, né, Pri? A gente quer que todos prosperem, mas prosperar dentro de regras estabelecidas, regras claras, dentro de políticas idôneas, dentro de boas práticas de mercado, para quê? A gente gere segurança para todos que estão junto com a gente. E lembrando que antes de estarmos juntos na equipe da Leve, nós somos também investidores da Leve. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer a todos. Caramba, com esse fechamento, eu preciso desse slide, eu preciso de vocês aqui, gente. Olha só o que o Vidal acabou de dizer. Fiquei até. Na hora que ele falou, falei, puxa vida, é isso mesmo. Aqui a gente tem na Leve um grupo de investidores que realmente bota a mão na massa e vocês colocaram desde o início aqui, né? Eu costumo dizer que você trabalhou para ter o dinheiro que você tem e você investe naquilo que você vê que vai gerar resultado. E muitos investidores têm o perfil, não, coloquei ali, eu quero resultado financeiro justíssimo, às vezes até preferiram estar aqui para investir na economia real nesse país que é tão difícil, que retorna muito mais numa renda fixa hoje do que necessariamente, né, um dinheiro gerando empregos. Infelizmente, espero que isso mude o quanto antes, mas eu sou muito feliz e grata por vocês terem apostado já desde o início aqui e entregarem mesmo com operação ao nosso lado, dando retorno para vocês também. E eu queria com esse slide aqui, que eu acho que ele, assim, eu quero usá-lo para tudo aqui na Leve. Se alguma startup tiver aqui, eu já vou passar direto, assista do minuto tal até o minuto tal para você entender, né, Rodrigo? O que acontece? A gente vai entregar esforço, sim, como o Vidal disse, a gente vai entregar squads para essa startup, mas tudo em conformidade aos combinados anteriores e não é para sempre. No Venture Capital, a gente entrega dinheiro, ajoelha, reza, a gente fala spray and pray, né? A gente entrega dinheiro e espera que o founder entregue aquele resultado, confiando nele. Aqui a gente vai entregar o trabalho que a gente tem especialista, reduzindo o tempo desse empreendedor de aprendizado e colocando tudo muito rapidamente, colocando ali no funil, olha, a entrega consistente via Kanban, né, que é o método que a gente usa, a evolução quantificável dos OKRs, né, tudo ali certinho para a gente medir, o aprendizado validado, a gente não tem problema em errar aqui, a gente não erra, a gente aprende todo dia, né? E a gente faz pivotagem disso o tempo inteiro, e essa organização estrutural crescente, mas o founder tem que querer, tem que estar junto. E a gente perde dinheiro quando a gente vê que o time não está seguindo aquilo que foi combinado anteriormente. A gente faz de tudo para dar certo. Tudo. Errou aqui, aprendeu, vai para o próximo estágio, mas a gente não vai ficar para sempre com essa startup. Se não acompanhar, né, aí, né, Stock, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. O grande ponto, assim, a gente estabelece a cadência das entregas. A gente direciona o que tem que ser feito, mas quem faz é o founder, né? Que a empresa é dele, a gente está ali para apoiar, direcionar, ajudar, diminuir a curva de aprendizado, estabelece reuniões, entregas em tempo determinado, que são as sprints que a gente determina dentro das metodologias que a gente utiliza, dos frameworks que a gente utiliza,
fazemos as reuniões de validação, mas quem precisa executar é o founder, né? O fundador da startup. Então, a gente estabelece a cadência e cobra essa cadência e direciona dentro dessa cadência, porque se você não tiver isso já no sangue, né, de fazer e apresentar os resultados, fica disperso, fica perdido, e aí é dinheiro jogado fora, tempo jogado fora, e isso não pode acontecer. É isso, matou, e é isso mesmo, porque a gente tem dinheiro de terceiros, a gente tem o dinheiro de vocês, tem o meu, tem todo mundo que investiu na Leve, e esse dinheiro precisa ser aumentado, alavancado aqui, né? Esse slide, para mim, ele é o mais complexo e o mais importante, e ele tem que ser compreendido, e tudo que a gente tem aqui é tudo certinho no nosso memorando de entendimento, mas ele nunca vai ser completo, porque ele é feito por seres humanos, até tem IA para ajudar, né, Vidal? Mas ele sempre pode melhorar, e a gente tem 5 anos, a gente teve muito aprendizado nesse tempo, e a gente tenta colocar tudo isso num documento mais aberto possível, mas é o que o Stock acabou de falar, no final do dia a gente trata de pessoas, a gente trata assim de gente querendo trabalhar, e quanto mais o founder quer, mais a gente está com ele também. Se a gente vir que ele começa a esmorecer, que não está legal, começa a pegar outro job e tudo mais, a gente já vai deixando. Isso é raro aqui na Leve. A gente não teve 1 ou 2 só casos assim, né? Mas, assim, de verdade, gente, as métricas estão ali feitas, a gente dá um estirão na empresa nos primeiros 6 meses, depois a gente qualifica para ela poder voar, vender. Pode tirar o slide, por gentileza, Rodrigo? Aqui a gente vai só para o último bloco aqui, para a gente trazer um caso prático. Obrigada, viu, Rodrigo? Você vai fazer algum comentário? Posso seguir aqui? Legal, gente. Então, olha só. Não, o comentário que eu ia fazer que Acho que deu um delayzinho aqui. Posso falar? Claro. Deu um delayzinho. Pode seguir, Pri. Se eu tô com delay, é melhor seguir você. Vai. Não, por favor, fica à vontade. Pode falar, Rodrigo. A gente aguarda o delay aqui. Então tá bom. O único ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu venho aprendendo muito com o Vidal e com o Stock aqui nas nossas conversas, é que a importância da tomada de decisão baseada em dados, né? Claro que isso é uma coisa que sempre fica muito no nosso ecossistema ali de forma difusa, mas a gente consegue ver aqui com a aplicação da metodologia na prática a importância disso para cada caso. Cada caso é um caso e cada caso carece e demanda dados específicos, né? A gente tem, eu pessoalmente, não sei se vocês concordam comigo, a gente pode até gerar um debate sobre isso. Eu acredito muito também no instinto do fundador, né? E ele criou aquilo por algum motivo. E esse motivo tem sempre que ser levado em consideração. Mas esse instinto, sem os dados para o caso concreto, acaba sendo, na minha visão, a diferença de você, fazendo uma brincadeira aqui com um tiro, né? Você atirar com uma 12 ou você atirar com um sniper, né? Então, a gente, com os dados, consegue transformar com que o tiro, né, o lugar que você está mirando, seja alcançado de maneira mais eficiente e precisa. E eu acho que é a grande lição que a gente pode trazer aqui, fazendo uma analogia da metodologia, é mais ou menos isso, é transformar o seu tiro numa coisa que você vai acertar, mas também vai errar, vai fazer um caminho bastante complexo, tortuoso por vezes, numa coisa mais retilínea possível, graças à metodologia baseada em dados que o Vidal trouxe aqui no slide. É isso, né, gente? Querem fazer algum comentário? Posso seguir aqui? Vai lá, Pri. Fechou, Rodrigo. Obrigada pela sua colaboração. É isso aí, quem não mede, não gere. Gente, agora a gente vai fechar aqui com chave de ouro a nossa transmissão, falando de um caso real. A gente tem a nossa caçulinha aqui, a Deulance, que foi a que entrou há pouco tempo aqui com a gente, um mês e meio, 2 meses, o tempo voa, até me perco aqui, mas por aí, né? E a Deulance tem um time impressionante, assim, de advogados que vieram desse mercado de leilões, que são muito bem relacionados já no mercado, que tem um networking fantástico, e eu sempre me pergunto, assim, falo para eles, gente, mas vocês têm tudo, né? Para que vocês estão vindo aqui na Leve? O que vocês estão buscando, né? E no final do dia, essa troca e essa autoridade que a gente dá por nós termos 5 anos de mercado, um time de investidores surreal, um time interno com a Jailten, com o Rodrigo e todos os squads que hoje tem 200 pessoas, facilita muito a jornada, né? E assim, ela é uma legal fintech, né, que digitaliza a participação do advogado de escritórios aqui dentro de leilões judiciais e extrajudiciais. E a gente assinou o MOU com eles. E quando a gente formalizou essa assinatura, né,
a gente se comprometeu aqui em 6 frentes, que eu falei lá atrás. A gente pegou todas as frentes que a gente tem: governança estratégica, abertura de mercado, marketing, vendas, captação de investimento, saúde financeira. Estou repetindo o que nós fazemos e que eu falei lá atrás. Isso não é promessa, isso está escrito com prazo. A Lev tem metas, né? E a gente tem critérios para entregas dessas metas e consequências. Eu acho que é aí que a gente mostra a nossa responsabilidade para o founder, que a gente não está aqui brincando de fazer startup, e não é sem razão que ano passado a gente chegou num portfólio que tem um valuation conjunto de 200 milhões de reais. A gente não brinca em serviço aqui, a gente não deu, trocou, não deu essa pessoa, já vão colocar outra, já vamos ver, a gente não tem tempo a perder aqui. Até eu, se eu não entregar o que eu me comprometo aqui com o meu conselho, na posição de diretoria, eles me tiram aqui também. Eu preciso entregar resultados o tempo inteiro. Eu sou acionista majoritária da Lev, é uma coisa, eu quero dividendos depois no futuro, investir meu dinheiro como o Leandro e o Vidal fizeram aqui. Outra coisa, a gente está na cadeira de operacional. Então, eu dependo do time operacional da Lev para entregar as minhas metas. E o Rodrigo e os meus sabem que eu sou pentelha aqui também, e eles comigo. A gente é uma via de mão dupla aqui, a gente tem que entregar, né? Então, assim, quando a gente formaliza tudo isso e vem a Agile Think, o primeiro passo é fazer com que a startup agora tenha esse lado estratégico, separar a narrativa que trouxeram no pitch da evidência. Eu adorei o Vidal falando isso, é baseado por evidências, né? O que a Deulance diz que é versus o que os dados mostram que é. E a gente está aqui trabalhando para a criação de novos produtos, para fazer a empresa faturar mesmo, tudo com transparência e com o que o mercado precisa, de dados concretos, sem essa bola, sem nada, com um networking de altíssimo nível. Então, dá um pouquinho desse exemplo, assim, sobre esse maturity positioning. Olha que interessante que o Vidal fala, né? Colocou na startup, no estágio de go-to-market. Conta para a gente um pouquinho aí, Vidal. É uma análise que a gente faz junto com a startup, né? E isso é essencial também, que a gente cite novamente o Data Room, né? É com isso que a gente consegue ter visibilidade dentro das evidências que são apresentadas. E no caso da Deulance, né, que a gente também pegou desde o nascedouro aqui, junto com esse trabalho com a Lev, a gente entendeu que eles estão no momento de go-to-market, olha só que interessante, né? Prontas para o mercado, canal validado, só que ainda não tem uma previsibilidade comercial a previsibilidade comercial ainda não está alta, ela está baixa, né? E isso definiu a nossa estratégia com eles, que é organizar uma base comercial antes da escala, né? E com isso a gente consegue direcionar um plano de ação mais adequado àquilo que ela precisa naquele momento. Ou seja, não basta você dar o remédio, você dá o remédio certo, né? Você direcionar para as ações corretas. E tudo isso só é possível através do quê? De uma estruturação da transparência para aquilo que está sendo feito. Então, os meninos lá são show de bola, né? Já tem FUAD, né? A galera lá, eles já têm no sangue muito do que a gente está falando. E, na verdade, a gente só está dando formato para eles. Então, é aquele negócio, eu já faço isso, já tenho uma memória ali formada. Então, quando você dá o formato, o negócio tende a deslanchar. E olha o que a gente fez com a Criaí, nem tínhamos combinado, né? Do zero a gente construiu. Em alguns meses, vocês estiveram com a gente do início, meio ao fim. Ela já passou a faturar aí 100 mil, 200 mil. Olha quem está com a gente, o Cristiano Ruiz aqui, que é o CEO do Beluz Advogados. Bem-vindo, Cris. Que bom que você está com a gente aqui. Fico feliz. Um mega escritório, que sou super fã do Luiz Felipe aí. Obrigada. E o Vidal e o Stock acompanharam aqui. O Rodrigo entrou depois, mas viu o que aconteceu. Em um ano com a gente vendeu a empresa para Preâmbulo por algumas dezenas de milhares de reais aí. E fiquei muito feliz com tudo que aconteceu, né, Vidal? O Stock não foi uma experiência legal de um ano e pouco aqui? Demais, né? De você fazer esse trabalho inicial, trazer aquilo que a startup realmente está precisando, o apoio total da Lev, e em pouco tempo a gente conseguir fazer o exit, né, da startup. Isso é isso que consolida o nosso trabalho, né? Que fala, estamos no caminho certo. Dá um orgulho, né, Vidal? Escorre até uma lágrima, né?
Não, gente, a gente está assim, e o Rodrigo vai entender também isso aqui, porque esse cenário é muito difícil num Brasil do jeito que está, com a Selic nas alturas. E a gente movimenta mesmo, a gente tem que trabalhar o triplo aqui para a gente atingir esse objetivo, e são mais de 50 holdings venture builders no Brasil, e eu desconheço alguma que fez um exit tão bacana quanto esse, que eu desconheço até exit, eu conheço uma, né, que lá do Triângulo e tudo mais, que vendeu uma startup. Mas o nosso foco é esse, quando você mira nisso, todas as decisões que você toma, seja na nossa holding, seja nas startups, são voltadas para que a startup se prepare para essa venda. Eu, no início, tinha muito essa coisa da mãe, é meu filho, deixa ele aqui pertinho, vou cuidar, não solto mais. E aí eu tenho meus mentores, meus conselheiros, que estão aqui, não, Priscila, a gente precisa da meta, início, meio e fim, e precisa gerar o resultado e fazer o café com leite, arroz com feijão bem feito aqui dentro de casa, né? Exato. Isso fecha o ciclo, né? Resume a pergunta, se startup merece continuar recebendo energia, a gente mede, gera e vê se sim ou não, e se sim, a gente entrega a nossa alma para elas aqui, né, gente? A gente realmente está junto, e vocês têm participação nisso também no final. Então, o nosso time, a gente todo aqui da Leve, tem participação também na hora que a gente consegue fazer um exit. Isso incentiva, né, gente? Não é só por prazer esse trabalho, né, Stock Vidal? Né? Incentiva, e a startup fica feliz de ver que também ela vai gerar resultado para o time, né? Sim, exatamente. A gente não é empresa de só do social, né? A gente também precisa ter o pão de casa, né? Vamos alimentar as crianças aqui de casa. Mas é isso, é trabalhando que a gente consegue trazer a remuneração e o dinheiro que todo mundo busca sempre da melhor forma possível para todo mundo, né? Seja para a startup, para o time da Leve, para os investidores. Então a gente está nesse rumo, nesse direcionamento e vamos para cima. A gente tem uma startup linda aqui, eu recomendo que todos conheçam, que é a Dynadoc, que ela faz análise de contratos gigantes, usando várias camadas de IA também ali dentro. Ela só trabalha para esse de capital aberto hoje, em poucos meses já fatura mais de 500k de MRR aí. E o founder, antes eu tinha vendido para ele 3 startups, então o cara sênior, a maioria dos nossos acionistas, dos nossos founders, né, são bem sênior, eu costumo dizer que já emitiram nota fiscal, já caíram muitas vezes, já faliram, já cresceram. A gente não trabalha com crianças e nada contra as crianças, até porque os meninos vão brigar comigo, né? Os da Criaí tinham 25, 26 anos, a gente pegou nas mãos aqui e voaram. Então, como vocês falaram lá atrás, depende do founder, né? Que a gente coloca aqui o dinheiro do nosso recurso aqui nas empresas de acordo com a capacidade de perenidade do negócio pelos founders. Então, a gente tem, às vezes, uma ideia bem ruim, mas tem founders tops, que a gente traz o trabalho da Agile Think aqui, né, com toda essa metodologia, muito psicológico também, coloca todo mundo na linha aqui para a gente caminhar juntos. E, Rodrigo, o que muda no dia a dia das startups a partir da implementação dessa rotina de acompanhamento aqui? Você que também não está aqui há tanto tempo na Leve, mas que conhece bem o cenário de Legal Techs. Conta para a gente. Olha, eu acho que o mais importante é justamente a famosa cadência que foi tão mencionada aqui pelo André, e pelo Vidal e pelo Stock, né? Esse ritmo, essa organização do ritmo, eu acho que é a melhor expressão, que talvez, vamos fazer assim, antes da Leve, depois da Leve, né? Vamos brincar desse jeito. Antes da Leve, as reuniões eram basicamente sob a demanda do momento. Quando precisava, a reunião era feita. Com a cadência implementada na nossa metodologia, os sprints agora se tornam quinzenais, a follows de bloqueios, QBR trimestral, e o founder sabe exatamente o que é esperado em cada check-in, com alinhamento frequente, rotineiro. Isso elimina a maioria dos conflitos de expectativa que poderiam estar surgindo antes. E a partir daí, com esse alinhamento de estratégia, expectativa e de cadência, a primeira revolução, a partir do momento que a Leve entra, que a empresa entra no portfólio da Leve, começa a ser implementada no momento inicial assim, da relação. É isso, implementar essa cadência. E, Rodrigo, a gente recebeu uma série de perguntinhas no privado aqui, não estão aí no chat do YouTube. Você pode ler para a gente aqui? Vamos deixar o Stock e o Vidal respondê-las aqui? Tá aí mais ou menos tá ali no perguntas âncora aqui, ó. Se você não está vendo aí, deixa que eu vou fazendo essas perguntinhas e aí a gente vai respondendo aqui, olha.
André Vidal, Leandro Stock e Rodrigo. Como é que um founder sabe se a startup dele está com perfil realmente para o portfólio da Leve? Vocês conseguem responder essa pergunta aí para a gente? Como é que ele sabe, agora eu vou para a Leve? Eu tive uma ideia, sou um advogado, ele pode vir se inscrever, você acha que ele é perfil da Leve? O que vocês diriam? Essa aí não foi combinada, hein? Essa aí eu quero ouvir. Eu vou falar primeiro aqui. Eu respondo de uma forma bem simples. Só vai, né? Só vai, apresenta. Assim, se você, como é que eu sei? Eu sei se eu apresentar e o pessoal curtir, gostar e trabalhar. Não tem uma fórmula mágica para chegar, não, eu já estou preparadíssimo. Cara, não, você está com a ideia, prepara a sua apresentação, seu pitch, seu modelo de negócio, se já está já está em funcionamento, apresenta para a gente, vem junto que a gente está aqui para auxiliar nesse crescimento. Concorda, Vidal? Só vem, assim, às vezes a gente não sabe se a gente está preparado, vem o síndrome do impostor ou do impostor aí. Mas se o cara vem, já está pronto, né? Se ele falar vou, já está, né? Até eventualmente, numa negativa, se caso não tiver o perfil naquele momento para estar fazendo parte do portfólio da Leve, o feedback que a gente dá já vale para ele conseguir se adequar para próximas oportunidades. E assim, é a primeira, né? E todo mundo, ninguém nasce sabendo. Todo mundo tem o direito de errar, mas errar pequeno, né? Então, esse é o segredo. Errar pequeno, gastar pouco, aprender, trocar rápido. Rodrigo, ele vem, se apresenta e nós temos a cada 15 dias o quê? Qual evento que ele vem depois recebe esse feedback que o Vidal falou aí? Conta para nós. A gente tem o nosso Pitch Day, que aconteceu agora no último dia 28, e a gente pode até dar esse spoiler, né? Que a gente bateu o martelo, a data ontem, né? A gente vai fazer agora dia 20, o próximo Pitch Day, onde a gente vai fazer esse evento de novo. Inclusive, todo mundo que tiver interesse, sendo candidato ou não, está convidado a... Caramba, bateu aqui um pigarro. A gente está convidado a participar, para poder entender como funciona a nossa metodologia do Pitch Day, como funciona o evento, como funciona a avaliação, quem são os avaliadores. Eu acho que isso é um ativo muito de grande valor que a Leve tem. Então, se você tiver algum interesse em participar do nosso Pitch Day, para ouvir os feedbacks, para talvez ser aprovado e passar para a fase da negociação de MOU, as portas estão abertas. O evento vai estar sendo divulgado em breve na nossa comunidade, também nas redes sociais, e é muito mais que bem-vindo. E só um ponto, eu acho que eu gostaria de colaborar aqui com o que o Stock e o Vidal falaram. Acho que o brasileiro, talvez por comportamento, tem muito receio de se expor a essas situações, com medo de ouvir o não. Só que quando a gente começa a ter um nível de maturidade um pouquinho maior, a gente começa a entender que o não, muitas vezes, é um belíssimo feedback para você trabalhar justamente o seu projeto, a sua intenção. Então, a gente já tem startups que são aprovadas, startups que não são aprovadas, tem startups que têm um não primeiro e depois vão lá e conseguem participar depois do nosso portfólio. Faz parte do processo de amadurecimento do negócio. Nenhum negócio nasce pronto, né? Então, talvez naquele momento inicial não estivesse pronto para a gente fazer a parceria aqui com a Leve, mas nada impede que isso se torne no Pitch Day, daqui a 2 ou 3 Pitch Days, isso se torne possível. Então, eu acho que a gente tem que se abrir mais a esse tipo de espaço. O mercado de startup, eu acho que é um mercado bem maduro nesse sentido, de se eu comparar com outros mercados, né? Está sempre disposto a ouvir feedbacks, a ouvir visões de pessoas com maior experiência no mercado. Mas é basicamente isso. Então, se você tiver interesse em entrar no nosso portfólio, em conhecer como funciona o nosso ecossistema da Leve, eu tenho certeza que o Pitch Day é a melhor porta de entrada, digamos assim, né, Pri? É isso aí, Rodrigo. Obrigada. A gente está partindo para o final aqui, mas tem uma pergunta que eu não vou deixar de fazer, que eu recebi aqui, e essa eu quero ouvir vocês três. A Agile Think como nossa head de inovação aqui, gente. Olha ali o cargo do Vidal, head de inovação, a Leve. Ela vai trabalhar com as nossas 13 atuais startups ao mesmo tempo? Como é que vocês fazem isso, gente? Me conta. Método e processo. Uma coisa bem definida, regras bem claras. É uma regra que se adequa a todas, então a gente não precisa ficar mudando, né?
Ela é baseada no aprendizado da própria startup, no desenvolvimento dos founders, no desenvolvimento dos produtos, dos serviços que a startup está atuando, e assim, isso nos dá segurança para poder expandir, e 13 para mim está pouco. Eu ia comentar isso. A gente já chegou a trabalhar com 67 startups ao mesmo tempo. Quantas já passaram pela Agile Think, Stock? 329. A gente E tem contando. pouca experiência aqui. Por isso que ele está assim, perdeu o cabelo. Não, esse negócio de falar de cabelo é bullying, é bullying. De novo, vou parar de novo. Hoje eu tô... A gente perde a amizade, mas não perde a piada, não é isso? Não é isso, Rodrigo? Exatamente. É que o Rodrigo tem bastante ali. Se as pessoas forem ver nossas reuniões, vão ver que isso aí não é nada. Mas, gente, olha, de verdade, assim, eu estou muito feliz com essa retomada do Café Legal aqui. Eu tenho certeza que quem ouviu ficou instigado em estar com a gente, em trabalhar de alguma forma aqui conosco, porque, de verdade, sozinho a gente chega, mas juntos a gente chega mais rápido, né? Então, o objetivo é esse aqui na Leve. É um relacionamento, sim, que a gente tem aqui todo dia. Muitas vezes a gente vê mais todo mundo aqui do que membros da própria família, de tanto que a gente realmente faz e acontece aqui, tem os estirões. E eu sou muito feliz e grata pela confiança desse timaço aqui, que faz a gestão de vários outros ao redor das startups também, ao nosso ecossistema Leve, que tudo que a gente precisa, né, gente? Eu preciso falar com o Papa. Outro dia um queria me apresentar o Elon Musk ali, que é o pessoal da Hyperloop aqui. Eu falei, nossa senhora, quando que eu ia imaginar que eu ia ter um grupo desse aqui? Nossa, é muito prazeroso, mas tudo é trabalho. A gente não olha para o lado, a gente não vê se tem concorrência, a gente faz, a gente aqui é fazedor, né? E uma hora, a gente passa muito rápido quando a gente está fazendo uma conversa real, né? Foi exatamente o que eu queria trazer aqui para os Alevers. A gente está no nosso 5º ano. É o ano que realmente a gente começa a devolver para os investidores e para o mercado tudo aquilo que acreditaram na gente, né? E esse ciclo, ele começa muito mais robusto, com uma governança e metodologia muito mais estruturada pelo aprendizado que a gente teve, e os parceiros que têm interesse genuíno no mesmo resultado que o nosso são muito bem-vindos. A gente está aberto sempre a ouvir aqui. O que vocês viram hoje aqui, os slides da Agile Think, a fala do Rodrigo, o nosso sistema de governança, os critérios de continuidade, isso já está rodando com as startups do portfólio há muitos anos, como vocês estão vendo, tá? E o nosso Café Legal vai voltar. A gente vai estar sempre aqui às 8 horas da manhã, pelo menos uma vez por mês. A gente adora conversar com vocês, adora ouvir e aprender, nesse mesmo formato, com novos temas. E se você tem uma Legaltech ou é investidor de startups, quer entender o processo de entrada na Leve aqui, me manda uma mensagem. Como é que o Rodrigo me ensinou? Foi alguém que falou, né? Estou à distância de um WhatsApp, né, Rodrigo? Um oi no WhatsApp. Um oi no WhatsApp, isso aí. A porta está sempre aberta. O Stock e o Vidal também são muito acessíveis, né? E, enfim, fica aqui todo o nosso conhecimento do que é uma Venture Builder por dentro. Espero que tenha ficado muito mais claro do que nunca. Queria deixar aqui a porta aberta para o Leandro, para o Vidal e para o Rodrigo darem as suas últimas palavras para a gente encerrar. Stock, começa por você. Conta para a gente a sua experiência nessa live e o que a gente tem de futuro juntos aqui. Cara, futuro é promissor, né? A Agile Think junto com a Leve, com esse gás todo, a Priscila fala, né? Ela começa o dia a 1000 por hora. Ela fala que ela não acorda de manhã, mas ela entra na live. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter esse pique todo de manhã. Mas... Como é que eu faço? Eu vou tirar o som. Mas isso é muito legal, né? A gente pega essa energia, trabalha junto, tem muita coisa para a gente trabalhar junto. E, pessoal, a todos que estão assistindo, vão assistir a nossa live aqui, venham junto com a Leve, tenha a sua ideia, venha apresentar para a gente, vem conversar, que a gente está aqui para alavancar muita empresa, muita startup e muita ideia. Tamo junto, Pri. Ai, que delícia ouvir isso. É só fazer o que gosta, né, Vidal? Aí não tem como estar triste, não. Exatamente. Eu acho que a mensagem que a gente traz hoje e deixa aqui para a posterioridade, para quem vier também fazer parte do nosso time, é que é um ambiente muito bom de trabalhar e seguro.
seguro no sentido de ter pessoas que estão focadas em não apenas alavancar negócios, mas também de fazer o bem para a sociedade. Eu acho que esse é o ponto principal, que é o que movimentou tanto eu quanto o Leandro, e a gente tem empresa já faz 13 anos, a fazer parte desse time da Leve, Ju. A gente acredita no que a gente faz. Putz, gente, agora escorreu, foi uma lágrima em mim aqui, ó, porque no final do dia... O Vidal falando assim, eu não tô habituando, desculpa, gente. Obrigada, viu, Vidal? Você é um grande professor e já nos tirou de muita encrenca aqui. Muito obrigada mesmo, de verdade. Você e o Leandro são especiais demais. E a gente ainda vai fazer um livro juntos aqui, né, Rodrigo? Rodrigo, pega o gancho aqui do nosso chefe, ó, o conselheiro Carlos Foz. Parabéns a todos pela live e construção dessa história vencedora da Leve. Que eu não sei, eu acho que a gente fez alguma coisa certa para o chefe chegar e ter uma mensagem. Obrigada, Foz. O que você acha, Rodrigo? Vamos encerrar? Vamos encerrar, eu acho incrível. Queria agradecer a participação de todo mundo que participou aqui no chat, que foi, como eu gosto de brincar, a audiência silenciosa também que nos acompanhou aqui, eu acho que é sempre bem-vindo também. Qualquer interação, like, comentário é muito engrandecedor para a gente como plataforma de comunicação dentro da nossa estrutura de Venture Builder. Então, queria agradecer, dar um bom dia para todo mundo, né, que agora o pessoal está indo para a rua também. E foi um prazer dividir esse cafezinho da manhã com vocês. Obrigada, Rodrigo. Stock, Leandro. Stock e Leandro é ótimo, né? Não, são várias pessoas em uma aqui, gente. Como a Priscila falou que eu dividi em dois, a gente está dividindo. Encerramos com chave pode ser o Stock e o Leandro. Eu já estou separando. É um timão. Muito obrigada, de verdade. Seguimos juntos aqui. Bora trabalhar, que o que não falta é coisa para a gente fazer, né, gente? Bom trabalho para todo mundo. Como se isso aqui não fosse trabalho, né? Obrigada, ótimo dia para todo mundo. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau. Tchau.